A diretoria União e Ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região tomou posse dia 24 de julho com as bandeiras do desenvolvimento, emprego e defesa dos direitos. José Pereira dos Santos, presidente reeleito, propõe, além das lutas diárias, o sindicalismo cidadão, ou seja, a ação sindical voltada também para o progresso político e social. Eu falo agora com Pedro Pereira da Silva, diretor efetivo, que neste mandato será o secretário-geral da entidade. O secretário-geral de um sindicato, para quem não sabe, é o homem que toca o dia a dia da máquina. As reuniões, as assembleias, os seminários, os acordos que são agendados. Portanto, é uma atividade que requer muita tarefa, muita disposição e muita força de trabalho. Pedro, está preparado? Mais uma vez, quero agradecer primeiramente a Deus e dizer que vai ser um grande desafio para a minha vida, mas pensando primeiramente na casa, pensando no sindicato, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um grande trabalho, ainda que nós estejamos num momento muito delicado, a nossa categoria, nossos trabalhadores, mas estou aqui à disposição dos companheiros, e vamos com certeza fazer um grande trabalho para que a gente possa demonstrar e mostrar ainda mais a nossa força junto aos nossos trabalhadores. Ô Pedro, hoje aqui nessa cerimônia singela de posse da diretoria, você falou muito em união e ação. A união, primeiro, a união entre os dirigentes, a assessoria, o corpo de funcionários da casa e a ação junto à base. Então eu te pergunto, como é que serão tocadas essas ações? Na verdade, as ações elas permanecerão, Franzi? Questão de negociar PLR, negociar acordo salarial, isso tudo já faz parte da pauta do sindicato. O que eu acredito que o grande desafio nesse momento desse sindicato e de todos os sindicatos brasileiros é como que nós vamos encarar a questão da reforma trabalhista. Então nós precisamos, primeiramente, fazer a lição de casa, dentro da nossa casa, para que a gente, primeiro, conversar bastante com os trabalhadores em assembleia e na base, para também entender de que forma que os trabalhadores estão vendo a reforma trabalhista. Agora, não, sem sombra de dúvida, o grande desafio para os próximos 4 anos que virão aí será, com certeza, trazer o trabalhador para casa. Primeiro, nós vamos viver um momento que nós vamos ter mais contribuições. E sindicato, sem dinheiro, sindicato não consegue fazer com que o trabalhador possa ter seu PLR, que o trabalhador possa ter um ambiente de trabalho melhor. Portanto, o grande desafio, com certeza, nesses 4 anos, é trazer os trabalhadores, mostrar para os trabalhadores a dificuldade que o nosso sindicato está enfrentando, mas nós jamais vamos desistir e tenho certeza, se a gente chegar até o trabalhador, conversar, explicar o que vem acontecendo, esses trabalhadores darão respaldo para que a gente possa fazer um grande trabalho para os próximos 4 anos. Como é que você está vendo esse desafio de ser dirigente dos metalúrgicos de Guarulhos e região? Então, é um desafio muito grande, porém a gente vai se esforçar ao máximo, dar o melhor de nós. Precisamos da colaboração de todos e lutar muito por todos os trabalhadores. Pereira, é fácil ser general, é fácil conduzir o barco quando o vento está a favor. Agora o vento está contra. Nós temos um desemprego muito grande, nós temos agressões a direitos dos trabalhadores da ativa e aposentados, e nós temos um projeto já aprovado pelo Senado que, de certa forma, desmonta as finanças sindicais, deixa os sindicatos muito amarrados na questão da sustentação. E nós temos que fazer sindicalismo nesse ambiente. Como é que faz? Olha, você colocou bem, eu acho que nós estávamos dentro de um barco, e agora nós estamos num veleiro com vento contra. É tudo mais difícil você administrar ele e colocar ele para navegar. Mas com fé em Deus nós vamos conseguir colocar para navegar. Não vai ser da mesma forma, porque o maior golpe dentro dos últimos 70 anos dado ao movimento sindical, aos trabalhadores, à CLT, é este agora. Então esse golpe vai realmente tirar muito direito dos trabalhadores, vai cortar a força do movimento sindical. Nós vamos ter que reconstruir tudo isso novamente e aí vamos precisar muito do apoio da base. Aí o trabalhador que vai ter que ser o alicerce. Eu tenho dito o seguinte, para as empresas isso também não é bom, porque o empresário que hoje tinha o movimento sindical que conduzia esse trabalho, relacionamento capital e trabalho hoje que melhorou muito, então conduzia esse trabalho com os trabalhadores,
Isso agora a empresa vai ter que fazer, e aí vai ficar muito mais difícil, porque vai ter mais confusões dentro das fábricas, vai ter mais briga dentro das fábricas. Então, para a empresa isso não é interessante. O que a empresa quer é ter um caminho onde ela possa se dirigir, fazer a negociação e fazer com que o trabalhador continue passivamente trabalhando. Se isso começar a conduzir, brotar focos dentro das fábricas, para tudo é local, isso vai atrapalhar a produção, isso vai atrapalhar a qualidade do produto. Então, isso não é bom para o patronato também. O que nós queremos é uma condução de um melhoramento da relação capital e trabalho. Como é que você está pensando em ampliar as ações sindicais, a sindicalização? Como é que estreita efetivamente essa distância que é natural entre direção e base, e como é que transforma isso numa coisa mais orgânica, mais articulada? Isso é um trabalho de convencimento, João. Vamos ter que ter um trabalho árduo de convencimento, convencer o trabalhador a associar ao sindicato, aumentar a sindicalização, né, e mostrar para ele que realmente é a realidade. Não é só a questão de ter um clube de campo, ter uma colônia de férias, de ter um dentista, não. É a questão da luta de classe, que nós vamos perder, direitos que estamos perdendo. Então é para buscar conscientizar esse trabalhador para vir realmente para a luta. E aí ele participar mais do sindicato, se filiando ao sindicato, trazendo as sugestões, as ideias e indo realmente para o confronto. Eu conheço você há tantos anos e sei que você tem uma preocupação permanente com a questão da formação. Foi essa preocupação que te levou a ser secretário nacional de formação da Força Sindical, reeleito agora, inclusive, no Congresso da Força. Uma das ações já marcadas é um seminário para primeira quinzena de agosto. Seminário da diretoria, porque para fazer tudo isso que você citou, para, digamos, conduzir essas lutas, o diálogo com a base, e às vezes o enfrentamento do patronato, aquele patrão que não quer diálogo, que joga no confronto, é preciso ter uma diretoria preparada, ter um time, digamos, tem que estar aquecido para entrar no gramado. Esse seminário será para isso, para, digamos, passar orientações gerais e também, digamos, fortalecer a formação? Sem dúvida. O seminário vai ser mais, inclusive, para traçar metas de como nós vamos conduzir isso na porta da fábrica, como nós vamos estar falando com o trabalhador, como vai estar levando isso para o trabalhador, a forma de atingir mais trabalhador, porque tem que ser urgente. Então nós temos que fazer isso com uma rapidez muito grande. Então esse seminário vai ser um seminário para construir as metas que nós vamos estar fazendo para os próximos 4 anos. Talvez nem tanto para os próximos 4 anos. O primeiro ano vai ser mais difícil, então nós temos que realmente mostrar a nossa posição agora, porque se não fizer isso agora, nós não podemos nem conduzir para 4 anos. Então nós temos que mostrar a nossa posição, trazendo o trabalhador com a gente para poder fortalecer essa discussão de base mesmo, de mostrar que realmente o que é preciso fazer para mantermos de pé e continuar defendendo o direito dos trabalhadores. E eu queria saber de você que, diante da conjuntura, que é uma grave crise econômica, uma grave crise política, ataque a direito por todos os lados, se este sindicato conseguirá fazer a travessia. E estou à vontade para dizer que esse sindicato tem tido uma conduta sindicaleira de fato. Então, os rumos que esse sindicato está tomando e vai tomar é um rumo que todo movimento sindical precisa. O trabalhador brasileiro nunca precisou tanto do movimento sindical como agora. Esse é o momento que ele mais precisa. E é nesse momento, é nesse instante, que o Congresso Nacional lhe tira exatamente as pernas. Ou seja, na hora que o trabalhador vai ser complicado pela reforma trabalhista, ele tira os recursos do movimento sindical. Porém, enquanto tiver um sindicalista vivo, o sindicato não morre. Esse é um barco que o Pereira colocou na sua exposição, um grande barco, um punhado de bons remadores e teimosos. Tenho certeza absoluta que nós sairemos dessa crise o mais rapidamente possível. Os diretores compreenderam, o recado foi dado e tenho convicção que esses trabalhadores terão ainda o respaldo do nosso sindicato durante muitos anos. Agora, Magri, se falou muito em união e ação, que é, digamos, a bandeira aqui da diretoria, e muito na base, de buscar apoio na base. E também de se ouvir, escutar o trabalhador da fábrica pequena, da fábrica média, da multinacional, o que esse trabalhador está pensando acerca do seu país e do seu sindicato. Como é que faz para ouvir o trabalhador? É com assembleia? É fazendo ações no sindicato, cursos, seminários, nos acordos de PLR, ou é tudo isso junto e mais alguma coisa? Eu acho que você
como um expert no movimento sindical, pontuou exatamente tudo aquilo que precisa. É preciso, acima de tudo, ouvir o trabalhador. Porque, às vezes, o movimento sindical toma algumas decisões que acha correta, e às vezes é correta, mas dificilmente ele tem esse tete-a-tete com o trabalhador. Então, ele tem que começar nas assembleias, abrir a palavra para que as assembleias, mesmo que fale coisas que a gente não queira ouvir. Na base, nas portas de fábrica, o trabalhador precisa dizer o que ele está pensando disso tudo. Eu queria ouvir um trabalhador, e vou fazer isso eu pessoalmente, dizer: o que você acha da reforma? Acha que ela te beneficia? Você tem certeza absoluta que você vai sentar com o seu patrão, olhar nos olhos dele e pedir aumento? Você dificilmente fará isso, mas um movimento sindical fará por você. Então, Franzinho, eu acho que tem que conversar e explicar detalhe pontualmente para cada um dos trabalhadores. Como é que a gente faz para trazer esse metalúrgico, essa metalúrgica, o jovem, o cara que está na faixa dos 40, dos 50 anos, aquele que está pensando em se aposentar, como é que a gente faz para trazer para o sindicato, não só para ser sócio, mas para ser ativista? João, eu acho que não existe um caminho a não ser ir direto ao local de trabalho, ouvir os trabalhadores e sentir deles que tipo de sindicato que eles querem. Eu costumo dizer o seguinte: o sindicato só vai acabar um dia quando o patrão estiver lá na sala dele e pelo computador ele fazer toda a produção que os funcionários dele fizer lá no chão da fábrica. Aí ele não vai precisar de empregado, então não vai existir sindicato. Então, enquanto existir funcionário, enquanto existir produção, enquanto existir empregado, o sindicato não vai morrer. É claro que ele vai se atualizar, ele vai se reinventar, ele vai surgir de uma forma diferente. Agora, a forma que vai surgir o movimento sindical do Brasil vai ser de uma forma muito dolorida, porque nós vamos ter que intensificar essa luta para manter o direito que os trabalhadores têm hoje. Isso, já a partir da reforma, já deixou claro que muitos direitos o governo já tirou com uma canetada só. Mas os trabalhadores também, em geral, eles não querem o fim do sindicato. Eles se sentem representados pelas negociações coletivas. Não por mim, pelo cabeça, mas pelas negociações. Não por Pedro, ou João ou Manuel, mas pelo conjunto. Eu apenas faço parte desse conjunto e vou fazer a minha parte tentando transmitir à nossa base que só com a negociação coletiva e com a representação do sindicato é que eles vão poder existir trabalhando com direitos e com ganhos representativos nas negociações. Fora isso, não existe outra receita. Tá? Eu acho que a receita número 1 é o dirigente ir para as negociações, chamar o trabalhador para a participação, tirar a comissão de fábrica com as informações da fábrica e com apoio da fábrica, com transparência e com convencimento daquilo que é necessário fazer. A simples aprovação da reforma trabalhista, embora não esteja ainda em vigor, estimulou os setores do patronato, já nas negociações coletivas, a cortar direitos, a mexer em convenção coletiva, isso pode, se não pode, ou seja, passar o facão. A orientação que tem sido dada, inclusive pelo Miguel, que preside a CNTM, é para resistir nas negociações coletivas, já na campanha salarial e também nas negociações empresa por empresa. Eu queria saber se é possível fazer isso e se Guarulhos já está fazendo. É possível, nós já estamos fazendo no dia a dia, nas assembleias de PLR e nas assembleias diárias que nós já estamos fazendo. Estamos preparando nossa base já para a próxima campanha salarial, que é em novembro, e colocando para a nossa base a valorização da convenção coletiva. E que, se não tiver uma unidade muito forte esse ano na campanha salarial, essa convenção coletiva já cai por água abaixo esse ano. Então, os trabalhadores não querem perder a convenção e eu estou convicto que com essas informações e indo para a base, mostrando que só com a unidade dos trabalhadores é possível manter as negociações, nós vamos conseguir se manter. Nós vamos conseguir manter a convenção e também buscar o custeio sindical aprovado pelos trabalhadores em assembleia e assinado por eles em um abaixo-assinado, a assinatura deles mesmo. Não tem outra engenharia diferente disso. Eu acho que o Miguel está certo e nós já estamos colocando isso em prática e vamos chamar a Assembleia também da categoria antes de iniciar a campanha salarial para a gente preparar a nossa base e mostrar para eles que só juntos conseguimos manter essa convenção coletiva que a patronzada quer arrancar.